O apóstolo São Paulo foi, sem dúvida, um dos personagens mais interessantes da história do cristianismo. Ao falar da sua fidelidade ao cumprimento do chamado divino, ele fez um contraste entre o seu ministério e o de outros que se assemelham a cidadãos de má índole que, às ocultas, realizavam suas ilegalidades. Vamos ler isto em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 2. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 2. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Dentre estes que Paulo menciona que não tinham uma boa reputação de honestidade profissional, estavam os mercadores de vinho que adulteravam seu produto antes de vendê-lo aos consumidores desavisados. Este era um grande problema da Roma antiga e Paulo aproveita a situação para ilustrar o que ele queria dizer. Plínio o Velho, um escritor romano que viveu de 23 a 79 d.C., portanto, contemporâneo dos tempos de Paulo, Plínio reclamava da grande quantidade de vinho falsificado que havia em Roma. Segundo ele, nem os nobres sabiam se o que bebiam era mesmo vinho genuíno. No capítulo 2, verso 17, também de 2 Coríntios, Paulo menciona os que viviam mercadejando a palavra de Deus. E agora fala dos que com astúcia a adulteravam, isto é, a falsificavam antes de apresentar ao povo. Esse jogo de palavras, mercadejar e adulterar, será posteriormente usado pelo satírico Luciano de Samosata, que viveu no 2º século depois de Cristo, na sua crítica a filósofos de má índole que, segundo ele, vendem suas lições como mercadores de vinho, muitos deles adulterando, enganando e oferecendo falsas medidas. O verbo grego dolou, usado tanto por Paulo quanto por Luciano, é relacionado ao termo dolo, que temos em português, e originalmente significava algo como diluir uma ânfora de vinho com maior quantidade de água para diminuir a concentração e assim servir a mais pessoas. Embora os gregos e romanos tivessem o hábito de beber vinho diluído em água, o excesso de mistura representava um engodo. Um grafite romano falava de uma viagem enganosa como sendo um garçom que servia água e bebia ele mesmo o vinho não diluído. Paulo não estava, é claro, fazendo nenhuma apologia ao consumo de álcool, mas aproveitou-se de uma situação comum em Roma para ilustrar o seu ponto de vista. A sociedade sofria com aqueles que, às escondidas, adulteravam o vinho, e a igreja sofria com aqueles que, às escondidas, adulteravam a palavra de Deus. Aqui Paulo diz que trabalha à luz do dia, podendo ser visto por todos, não às escondidas, não nas trevas. Ele também não diluía às ocultas a palavra de Deus com acréscimos desonestos, desnecessários ou até palavras vãs, como muitos faziam em seu tempo. Hoje, infelizmente, existem muitos que querem transformar a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, num lanche desses tipo fast food que você pede pelo número. Ah, eu quero um Jesus número 2, legal e descolado, com batata frita e refrigerante. Não é assim que a coisa funciona. O Evangelho é coisa séria. Não é entretenimento barato, nem comida de lanchonete de fast food. Devemos sim cantar, louvar a Deus, curtir com sabedoria a vida, principalmente se somos jovens. Mas não devemos nos esquecer da chamada sã doutrina e dos tempos solenes em que vivemos, isto é, às portas da volta de Jesus. E por falar de volta de Jesus, você está se preparando para encontrar a Cristo? Está se preparando e preparando outros para o encontro com o Mestre? Você está preparando pessoas para o maior evento da história? Pense nisto. Esta é uma pergunta muito séria. E o modo como lidamos com ela está diretamente envolvido com o futuro da nossa salvação.